dia a todos, bom dia aos senhores vereadores presentes, bom dia a quem nos está a acompanhar online. Vamos iniciar a reunião ordinária pública do dia 22 de novembro de 2022 e começávamos pelo período antes da ordem do dia, pelo que pergunto aos senhores vereadores se algum dos senhores vereadores quer usar da palavra neste período antes da ordem do dia. Senhor vereador Fernando Sousa, mais alguém? Faça favor, senhor vereador. O Decreto-Lei 57/2019, publicado no Diário da República, número 83/2019, série 1, de 30/4/2019, concretiza a transferência de competências dos municípios dos órgãos da freguesia, de 2018, 16 de agosto. No seu artigo 2, declara em vez de serem transferidas. O artigo 4º, universalidade, diz que estas transferências têm caráter universal, portanto aplicáveis a todas as freguesias, podendo ocorrer diferenciação em função da natureza e da dimensão da freguesia, considerando a sua população e a sua capacidade de execução. O artigo 5º, no seu ponto 1, obriga o início do procedimento no prazo de 90 dias após a entrada em vigor, portanto após a data desta publicação. No ponto 6 do mesmo artigo, refere-se que a falta de acordo entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, ou no caso da deliberação negativa de qualquer uma das assembleias, a Câmara Municipal e a Junta devem reiniciar novo procedimento com vista à transferência de recursos. No artigo 11º, que define as normas transitórias, o número 4 diz: nos casos em que as freguesias tenham informado legal e o município de que não pretendem o exercício das competências em 2019, no prazo de 90 dias, referido no número 1 do artigo 5º, inicia-se após o prazo referido à NB do artigo 2º, do artigo número 2 do artigo 4º da Lei 50 de 2018, 16 de agosto, que diz no ponto 3, todas as competências previstas na presente lei consideram-se transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais até 1 de janeiro de 2021, sem prejuízo de protocolos e contratos interadministrativos que estejam em vigor. No entanto, voltando à Lei 57/2019, relativamente ao capítulo 2º, procedimento de transferências de recursos dos municípios para as freguesias, também nada foi feito e são agora os autarcas freguesias confrontados pelos seus fregueses, reclamando a resolução de problemas relativos a competências que deviam ter sido transferidas num quadro acordado com o município. Quer-nos parecer que, quando se trata de reclamar do Estado Central e bem, a delegação de competências deve ser acompanhada por um confortável quadro financeiro. O mesmo não se aplica relativamente às transferências para as juntas de freguesia, sem qualquer prejuízo para protocolos e contratos administrativos, para competências diferentes daquelas que são definidas do número 2 do Decreto-Lei 57/2019, consideramos ser inaceitável o arrastamento desta situação. As autarquias de freguesia não são autarquias menores, nem devem ser dependentes da gestão de poder que interessa às atividades de propaganda e de marketing do município. É aos seus concidadãos de freguesia, fregueses, que os respectivos autarcas prestam contas e não à Câmara Municipal. Em última instância, e não havendo a compreensão recíproca do espírito e da letra do Decreto-Lei 57/2019, quando houver problemas na área das competências a delegar, responsabiliza a Câmara Municipal, que não aceita delegar nas freguesias, ao contrário do que vem acontecendo em muitos municípios. A propósito da transferência de competências para as freguesias, é caso para se dizer, prega Frei Tomás. Obrigada, senhor vereador. Mas, como não há registros de inscrições, passávamos ao período da ordem do dia e colocava à discussão e votação a ata da reunião ordinária dia 8 de novembro. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Se não, colocava a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 2, votação e discussão. Ou melhor, discussão e votação da ata da reunião extraordinária de 14 de novembro. Colocava a discussão dos senhores vereadores. Alguém quer usar a palavra? Se não, colocava a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 3, informações. E pergunto aos senhores vereadores se têm alguma informação que queiram dar, prestar, ou alguma questão que queiram colocar. Sim, sim. Então, vamos, Dr. João Carlos, Senhor Francisco, mais alguém? Vereadora Vera Machado. Vereador Francisco Fonseca. Fernando Sousa. E eu tenho também informações para dar. E começávamos por esta ordem.
Vereador João Carlos, por favor. Muito obrigada, Senhora Presidente, senhores vereadores. Cumprimento também a quem assiste a esta reunião pública e dizer-vos a todos e informar a esta Câmara de que todos estamos lembrados que o ano 2017 teve repercussões a vários níveis, quer na vida do município, na paisagem, mas também, obviamente, nos serviços desta Câmara, nomeadamente no Departamento do Urbanismo, no que diz respeito à entrada de mais de 200 processos novos, sejam eles relativamente a edificações de primeiras habitações ou referente às segundas habitações. Obviamente que a este facto também somou-se a ausência por iniciativa própria de 2 técnicas superiores daquele departamento, que foram para outros municípios, e obviamente que isso teve uma consequência direta no acumular de procedimentos que os serviços de estudo têm feito para ultrapassar. Conscientes do desafio que temos em mãos, procedemos à admissão de novos técnicos superiores, bem como ao reforço de assistentes técnicos. E esse esforço está bem patente nos dados que passo a informar esta Câmara. Desde 1 de janeiro até 21 de novembro, ou seja, até ontem, entraram no Serviço de Apoio ao Balcão Único 3.978 processos de pedidos administrativos, sejam eles processos de obras, de certidões, pedidos de informação prévia e solicitações similares. Desde 1 de janeiro até ontem foram expedidos 4.661 pedidos. Nestes quase 11 meses, há uma recuperação de 683 procedimentos. Se desagregarmos os dados apresentados, ficamos a saber que dos 4.661 pedidos despachados, 3.640 tinha a ver com edificações, ou seja, 78% relativamente a novas construções, legalizações e a muros, por exemplo, sendo que os meses com maior despacho no setor do urbanismo foram os meses de julho, com 587 processos, e o mês de agosto, com 537 processos. Esta dinâmica de recuperação é não só para manter e continuar, tendo em conta as solicitações diárias que nos são feitas, fruto também do dinamismo do nosso município, mas que, e eu queria aqui também referir, porque é justo que o faça, só com o profissionalismo e a entrega de todas as pessoas, incluindo, obviamente, as pessoas que estão no Balcão Único, o mesmo acontece em todos os setores, só com esse profissionalismo e a entrega dos nossos funcionários tem sido possível caminharmos para uma normalização temporal de todos estes procedimentos. Sendo certo que, Senhora Presidente, senhores vereadores, o Departamento de Planeamento e Urbanismo não se esgota só na parte processual mais visível, tem também uma atividade importante do ponto de vista dos instrumentos de gestão do território. E como tal, nós nos últimos meses temos vindo a trabalhar de forma afincada na avaliação de todos os pedidos e da atualização do PDM, sendo que está marcada para o próximo mês de dezembro, a primeira reunião de conferência dos serviços com a CCDR, de maneira a partirmos depois para uma segunda fase que tem a ver com uma discussão pública do documento. Dizer também que, no que diz respeito à toponímia, estamos neste momento, já temos freguesias validadas do ponto de vista da totalidade de toda a toponímia e estamos em condições de continuar rapidamente com esse serviço. Depois dizer também que o Departamento de Planeamento e Urbanismo compete também a fiscalização de obras, tendo nos últimos meses, quer a Unidade de Saúde Familiar do Caramulo, quer a Santa Maria, bem como também o acompanhamento do Centro de Recolha Oficial de Animais, bem como águas e saneamento ao Caramulo, bem como também elaboração de procedimentos, nomeadamente procedimentos concursais relacionados com a ampliação do cemitério, a loja de cidadão e também a cobertura do bairro da Noruega. Muito mais haveria a dizer, obviamente, do trabalho que tem vindo a ser feito, mas refiro estas informações à Câmara como a título exemplificativo daquilo que tem sido também o trabalho daquele departamento.
Por último, Senhora Presidente, e mudando de departamento, mas não, obviamente, também menos de importância, dizer que, como referi na última reunião pública, que a educação, fruto da descentralização e da assunção de competências por parte deste município, tem sido um desafio para todos nós, do ponto de vista da construção de um caminho da sua assunção e também da sua implementação. Estamos, como sabem, no ano zero desse mesmo caminho. E se é verdade que, como eu na altura referi, a 19 de setembro tínhamos uma série de situações necessárias e imperiosas, perfeitamente operacionais, que iam desde refeições, desde os transportes e passando para das atividades extracurriculares, obviamente que também continuámos o caminho do ponto de vista do sistema da operacionalização em pleno, do sistema integrado, porque o município até agora tinha os jardins de infância e as escolas de primeiro ciclo e agora temos todos os graus de ensino até ao secundário, e isso obviamente implicava uma gestão uniforme de todo o sistema escolar, e dizia eu que fizemos esse caminho do ponto de vista da sua normalização. Dizer também que as refeições que foram consumidas de 19 de setembro, nomeadamente a partir de 19 de setembro, mas houve algumas antes, atendendo ao apoio, às atividades de apoio à família, que começaram no início de setembro, até 21 de outubro, que irão ser processadas, mas processadas de forma faseada, de maneira a que não haja um encargo de uma só vez para os diferentes agregados familiares. Depois também dar uma nota de que este ano o município assumiu todas as responsabilidades do ponto de vista financeiro na componente de apoio à família, que até agora vinham sido assumidos pelas famílias, e que naquilo em que os serviços tiveram conhecimento, aliás, hoje vem um protocolo de articulação com a Associação de Pais nesse sentido, há depois vir a uma próxima reunião um outro protocolo com uma outra entidade, porque os pais tinham socorrido dessa entidade para dar apoio, e como tal nós tivemos também que conformar essa nossa disponibilidade junto dos pais, mas dizia eu que há, da parte do município, houve a partir deste ano letivo a assunção de todos os encargos relacionados com a componente de apoio à família. Dirão as pessoas, bom, mas está tudo a funcionar em pleno. Temos consciência que ainda temos aqui um caminho de melhoria em vários setores, sabendo que a parte mais estratégica foi a nossa preocupação inicial, e agora há atuações de conformidade que irão ser aprimoradas, e estamos certos que neste ano zero, uma vez terminado, estamos perfeitamente em condições de chegarmos à conclusão de que o ano letivo decorreu da forma o mais normal possível. Dizer também que, relativamente a intervenções que ainda estavam suspensas, digamos assim, a quando do início do ano letivo, no Jardim de Infância do Tourigo já foram, do Betúlio, já foram colocados stores, e o carpinteiro está a terminar o forro do alpendre, portanto, colocando o pavê, fica aquele estabelecimento perfeitamente em condições de funcionar, sendo certo que não deixa também de referir aqui que a sala onde hoje decorre a atividade letiva daquele jardim reúne todas as condições para que assim esteja a acontecer, ou seja, não há prejuízo para a atividade letiva nem para os alunos. Há aqui uma melhoria que vai acontecer quando aquele espaço ficar disponível para a comunidade educativa. Dizer também que colocámos 2 salamandras no Jardim de Infância do Barreiro, bem como substituímos o aquecimento na escola EB1 de Lobão da Beira. Portanto, Senhora Presidente, relativamente às minhas informações, termino. Obrigado. Obrigada, Sr. Vereador. Passava a palavra ao Sr. Vereador Francisco Coutinho. Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores e o público que nos acompanha. Tenho aqui meia dúzia de perguntas para fazer a Vossa Excelência. A primeira é por que razão não foram publicados este ano os cadernos de Dom Jaime, que faziam parte, portanto, do nosso programa eleitoral, e no último ano, portanto, em 2021, que foi ano de eleições, foram publicados. Depois queria perguntar a Vossa Excelência também
ao contrário do que acontece nos nossos concelhos vizinhos, por que razão é que os membros que estiveram nas mesas de voto em janeiro ainda não foram gratificados? Depois, queria aqui perguntar a Vossa Excelência também, um assunto que já foi trazido a uma Assembleia Municipal, que prende-se com a Central Hidroelétrica dos Pisões. Gostava de saber qual é o estado que está, portanto, do protocolo de cedência com a Secretaria de Estado de Conservação da Natureza e Florestas. E depois dos Pisões, tenho também outro assunto a trazer, senhora Engenheira Carla. É o seguinte, há cerca de 6 anos uma família de ciganos veio residir para Tondela, para São Cornélio. Eu, enquanto Presidente da União de Freguesias de Tondela e Nandufo, desloquei-me na companhia de vereadores do antigo Executivo, portanto da Câmara, àquele lugar, para ver se arranjava uma solução para ver se dava dignidade àquela família. Passaram 6 anos desde que eles chegaram a Tondela e infelizmente continuam na mesma. Não têm casa de banho, não têm água, não têm luz, fazem as suas necessidades numa área de umas centenas de metros, que é um problema de saúde pública e, portanto, gostaria de saber o que é que a Câmara Municipal está a pensar fazer para resolver esta situação. Depois, perguntar também a Vossa Excelência em que estado está a construção da estrada da Ermida para a Mata no Lélimos. Esta ligação tem décadas de promessas, todos os anos todos os atos eleitorais vêm no programa eleitoral do PSD para a Junta de Freguesia de Tondela e portanto ainda não há forma dela arrancar também. E depois, mais 2 questões. Uma que eu já trouxe aqui há um ano, prende-se com a paragem de autocarros no Largo de São Ferraz de Carvalho. E não ontem passei lá e vi uma dezena de idosos encostados à parede com os guarda-chuvas, sem qualquer, tanto abrigo. Não se entende porque é que aquela zona já não tem um abrigo, tanto mais que o falecido vereador José Carlos Coimbra tinha-me dito já quanto é que custava o vereador e que já o tinham comprado para lá pôr. Desculpe, sim, o senhor vereador, falecido vereador José Carlos Coimbra, tinha dito que já tinham adquirido, portanto, o abrigo em vidro para pôr naquele local. A última questão prende-se com um assunto que também já trouxe à reunião de Câmara e que continua exatamente na mesma e que é motivo de chacota nas redes sociais. Prende-se com a estação de caminhonagem em Tondela. Está fechado ao fim de semana, o horário é curto durante a semana, as casas de banho estão fechadas, há idosos e jovens a fazer as necessidades atrás dos autocarros e, portanto, urge intervir ali com rapidez. É nada. Senhora Vereadora Vera Machado. Muito bom dia a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente, senhores vereadores, quem nos está a ouvir de casa, também a funcionária, a nossa colaboradora Isabel. E queria aqui fazer uma intervenção e também, neste caso, dar aqui uma resposta ao Sr. Francisco Coutinho, por causa de uma questão que levantou agora aqui. Relativamente à questão que colocou daquela família de etnia cigana que está em São Cornélio. É óbvio que é um processo que está a ser acompanhado pelos serviços, é um processo delicado e penso que tem que se ter muita cautela, não penso, tenho a certeza que tem que se ter muita cautela quando se está perante uma situação destas, e porque sobretudo há questões legais que têm que ser acauteladas e que não estão. Porque isto também não é só encontrar uma solução, também tem que haver boa vontade das partes todas, quer seja da Câmara que quer encontrar uma solução para o problema, quer seja de quem está com estas carências que enumerou. E sobre isto a situação está a ser acompanhada por serviços e é a única coisa que tenho aqui a acrescentar. Dar nota do seguinte, e também para deixar aqui, para que todos no fundo escrutinem o trabalho que vamos fazendo enquanto vereadores ao longo deste tempo e desde a última reunião de Câmara Pública, dizer que tive em várias reuniões no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade, também tive com os serviços
jurídicos uma reunião com uma empresa que tem uma plataforma de gestão de processos de contraordenação e, portanto, tivemos uma reunião de trabalho para avaliar a possibilidade das tramitações serem feitas dessa forma. Estive presente também na caminhada solidária da Vários, no aniversário da Associação de Parada de Gonta, também estive num jogo do CDT, estive presente na entrega do mini autocarro da Vários, entretanto também juntamente com a Ação Social tivemos uma reunião no âmbito da Estratégia Local de Habitação, também uma reunião com as residências artísticas Arterra, participei em representação também do município de Tondela no workshop de valorização dos territórios termais no Centro RIS 3, portanto que decorreu no Politécnico, estive presente também no jantar de aniversário da Arca, tive uma reunião com o professor Dr. Augusto Medina no âmbito da SPI e do Plano Estratégico para o Centro Tecnológico, estive presente também com o vereador Francisco Fonseca na entrega de prémios do Campeonato Interinstitucional de Bóssia, estive no jantar aniversário da Associação de Loios, na Lagiosa de Dão, no Festival Solidário da Sopa São Martinho em Santiago de Besteiros, estive também presente numa reunião da CIM no âmbito da Ecopista e tive também uma reunião online com uma associação de projeto de empreendedorismo que faz formação para empreendedores. Além destas informações mais da agenda, queria deixar aqui uma informação sobre os serviços, sobretudo na área social. Por um lado, começar por falar pelos refugiados mais uma vez, que muitos têm sido os contratos e algumas alterações têm vindo a reuniões de Câmara e, portanto, está a continuar a desenvolver-se a organização logística para o acolhimento dos agregados familiares deslocados da Ucrânia e nesta fase estamos a apetrechar as habitações. Além da contratualização do arrendamento, subarrendamentos, para os agregados que vamos acolher, que vêm do Centro Nacional de Acolhimento para Refugiados em Cascais, dar nota e também reforçando daquilo que falei há pouco, que é um processo muito complexo, porque esta onda de voluntarismo trouxe várias situações delicadas, sobretudo às autoridades que depois ficam com as responsabilidades. A saber que os agregados que vêm estão já registados do ponto de vista fiscal, na Segurança Social e têm visto do CEF. Estamos a trabalhar com muita precaução e segurança para que a integração seja de forma plena, inclusive do ponto de vista laboral, tal como aconteceu com, por exemplo, 3 senhoras que através de um contrato sem mais estão a trabalhar no serviço de limpeza da Câmara Municipal. Também neste âmbito dar nota do seguinte, há um programa chamado Porta de Entrada, que é desenvolvido pelo Alto Comissariado para as Migrações, estamos a carregar a informação que temos e os documentos que temos dos agregados que temos no Conselho e temos um protocolo de cooperação institucional. Mas dar também nota que já há alguns meses disputámos estes mecanismos, mas estamos perante um enorme atraso, porque apenas há poucos dias nos foi enviado o dito protocolo, além de não estarmos a ser ressarcidos de nenhuma despesa, à semelhança de alguns particulares que também acolheram agregados, vindos da Ucrânia e também sediados no nosso Conselho. A somar a isto, e que também fica aqui em jeito de informação, não há da parte da Segurança Social qualquer sensibilidade para estas matérias. Portanto, coloca-se esta situação de emergência social, estamos todos sensibilizados e além dos encargos todos que vão transferir, estas e outras famílias que vêm para a habitação social não têm quaisquer condições de apetrechar as habitações. E penso eu, e estaremos todos de acordo, temos que garantir o mínimo de dignidade a estas pessoas, estamos a falar de uma simples cama, um fogão para cozinhar, tudo isto tem que ser adquirido pelo município. E mesmo assim, após apelo, envio de despesas avultadíssimas para a tutela, mais uma vez não houve qualquer sensibilidade e descartaram-se qualquer responsabilidade ou auxílio nesta questão que penso eu nos deve envolver a todos. Dar também nota, ainda no âmbito da atividade de ação social, que foram feitos acompanhamentos, visitas domiciliárias a famílias, com produção de informação técnica e benefícios sociais, que vêm às reuniões de Câmara. Também dar nota que o Serviço de Ação Social tem estado presentes em todas as reuniões de condomínio das habitações, que fazem parte do Parque Habitacional da Câmara, acompanhamento processual dos arrendamentos. Estamos também a trabalhar numa proposta de protocolo com a Ordem dos Psicólogos relativa à literacia em saúde mental. Continuamos a desenvolver o processo de gestão da conciliação entre vida profissional, pessoal e familiar, a questão dos processos de natalidade e iniciámos agora o projeto Nascer com Ternura, que tinha sido interrompido por força da pandemia, que tem a ver com a prevenção da depressão pós-parto, terá sessões presenciais e também sessões online.
Outro ponto que também não podia deixar aqui de frisar, prende-se com a primeira reunião que tivemos no âmbito da Comissão de Acompanhamento das Competências na área social. E é impossível deixar de frisar este ponto, porque já temos a experiência da educação e isto é verdadeiramente uma caixa de Pandora onde não há qualquer previsibilidade possível. Na semana passada, tal como disse, reuniu-se pela primeira vez a Comissão de Acompanhamento da Descentralização das Competências na área social. E como é do vosso conhecimento, vão ser transferidos os processos de RSI, o SAS, que são mais vulgarmente conhecidos como apoios de emergência, e o CLDS 5G. E, portanto, não posso deixar passar aqui em branco a grande preocupação que tem a ver com as transferências financeiras. A saber, a verba prevista no âmbito do RSI é calculada, penso eu, para os municípios com base numa fórmula de cálculo para os municípios de grande dimensão, em que os municípios de grande dimensão têm equipas técnicas multidisciplinares para concretizar esta competência. É óbvio que a realidade dos municípios do interior não é de todo compatível com a enormidade técnica deste processo. E falar no caso particular de Tondela, a tutela compromete-se a custear um técnico na área social, cujo processo de recrutamento está a decorrer, só que, ironia das ironias, já está prevista a transferência, já em sede de orçamento para 2023, um valor para este salário, e que não contempla sequer os aumentos salariais previstos e acordados pelo próprio Governo para o próximo ano. E, portanto, a Câmara estará mais uma vez em déficit. À pergunta, e quem vai suportar as despesas da ADSE deste técnico que nos impõe por força da centralização? Um profundo silêncio. Portanto, presumo que será a Câmara também a suportar. Também outro alerta que queria deixar aqui ficar, prende-se com o facto de o valor proposto para os ditos subsídios de emergência é pouco mais de 13.000 euros, que parece insuficiente, dada a dimensão quer territorial, quer populacional do Conselho e com os inúmeros casos de vulnerabilidade que temos. E sobre esta questão fico-me por aqui. Sobre a habitação, dar conta que todos temos consciência de que é um problema que afeta o país e que também nos preocupa a nós. É óbvio que a Câmara está empenhada em minorar esta questão, e queria só esclarecer o seguinte, e porque tive uma reunião com os serviços. A Estratégia Local de Habitação é um documento estrutural que data de 2020 e que permitiu celebrar o acordo de colaboração com a IRU, que prevê um investimento de cerca de 5 milhões de euros, sendo parte dele não reembolsável e outro a título de empréstimo não bonificado. Foram contactados todos os beneficiários diretos identificados no documento, cerca de 78, já tendo eles manifestado a sua posição sobre esta questão, ficando a nu a fragilidade destes agregados desfavorecidos, na medida em que não têm condições financeiras para avançar com obras e aguardar pelo ressarcimento do IRU. Há necessidade, e face ao hiato temporal, de ajustar esta estratégia, atualizando os casos de carência e ajustando as intervenções à realidade atual. Este processo já está em andamento. Face a estas novas realidades, terá provavelmente que se ajustar ao acordo de colaboração com o IRU. Também dar nota do seguinte: além das despesas já submetidas na plataforma do IRU, que ainda não foram ressarcidas, estamos também a submeter inúmeras despesas relacionadas com uma das medidas previstas no documento e que se prendem com subarrendamentos como garante do primeiro direito, que existem já em diversas freguesias do Conselho. E, portanto, que também estamos com muita dificuldade em ser ressarcidos. E fico-me por aqui, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Vereadora. Passava a palavra ao Sr. Vereador Francisco Fonseca. Senhora Presidente, senhores vereadores, funcionários, bom dia. Dar aqui só uma nota relativamente ao Centro de Formação de Transportes. Estamos a acompanhar a situação de perto, nomeadamente ao que toca à manutenção do seu edifício, e algumas infiltrações que estão a acontecer no mesmo. E dar nota que também que o Distrito continua a elaborar a proposta de regulamento para que possamos também, a partir daí, dar melhores condições de serviço também àquele espaço, dando mais visibilidade à quem utiliza, nomeadamente o tema do horário e de outro tipo de utilização. Em termos de agenda, queria só dar aqui duas notas também. A vereadora Vera Machado já referiu que a presença no torneio institucional do vosso promovido pela Vários no dia 9 de novembro, onde estiveram presentes mais de 10 instituições participantes, e também a presença do 8º aniversário da Associação dos Dois na Elisabeth.
Obrigado. Muito obrigada. Passava a palavra ao senhor vereador Fernando Sousa. A questão que eu tinha já foi parcialmente respondida e prendia-se com o atraso na apresentação da elaboração da segunda revisão do Plano Diretor Municipal de Tondela. Já com mais de um ano de atraso, e considero que ainda daqui para a frente, e tendo em conta este atraso considerável, o calendário desta alteração devia ser mais claro. Sabemos agora que vai haver a primeira reunião de coordenação com a CCDRC, mas acho que o resto do calendário já devia estar definido, para tentarmos recuperar e para darmos nota às pessoas que de facto as coisas estão agora a ser encaradas e que há prazos bem claros. Gostava de já ver quando é que vai ser aberta a discussão pública e quando é que os munícipes vão poder contar com a aprovação definitiva desta segunda alteração do PDE. Pronto, e as outras questões já foram colocadas de uma maneira geral, só queria, por uma questão pessoal, saber quando é que somos informados das competências do vereador, que já tomou posse há mais de 15 dias e nós ainda não sabemos que pelouros aqui foram atribuídos. Eu começava pela última questão, porque ainda não foram atribuídos, por isso é que os senhores vereadores não foram informados. Portanto, o despacho será datado de hoje, com a distribuição dos pelouros ao senhor vereador Francisco Fonseca, mas que, para que fique na ata, posso dar essa informação sobre a distribuição dos pelouros que vai ser efetuada e cujo prazo será considerado a partir de hoje, a sua formalização. E que posso passar a ler a minuta do despacho, o despacho que vai ser assinado e vai ser azarado por mim no final desta reunião de Câmara, e que conta do seguinte: considerando a reorganização dos serviços municipais em conformidade com o estatuído no Decreto-Lei número 305/2009, de 23 de outubro, com a aprovação e entrada em vigor da organização e estrutura dos serviços municipais do município de Tondela, cuja versão mais recente se encontra publicitada no Diário da República, a panóplia de competências próprias legalmente atribuídas à Presidente da Câmara nos termos do disposto do artigo 35º, que no passado dia 8 de novembro a Câmara aprovou o pedido de suspensão, ou melhor, peço desculpa, no passado dia 8 de novembro a Câmara aprovou a tomada de posse, ou melhor, tomou posse o Sr. Vereador Francisco Fonseca, no curso e decorrente da suspensão dos senhores vereadores João Duarte e Sofia Ferreira, a alteração da composição do órgão executivo adveniente daquela tomada de posse e das suspensões que referi, considerando que a Presidente de Câmara é coadjuvada pelos senhores vereadores no exercício das funções e a quem pode delegar e subdelegar competências, passo a informar das competências que foram delegadas nos senhores vereadores. Considerando também aquilo que é a necessária refuncionalização dos serviços e do Executivo em função também do facto do senhor vereador Francisco Fonseca passar, como foi aprovado na última reunião de Câmara, passar a desempenhar funções a tempo inteiro. Recordo aqui que na última reunião de Câmara foi aprovado a possibilidade de a Câmara ter mais um vereador a tempo inteiro, neste caso o terceiro vereador a tempo inteiro, a quem eu nomeei para exercício dessas funções o senhor vereador Francisco Fonseca. E neste contexto, passo a indicar e informar sobre as competências de cada um dos senhores vereadores. O senhor vereador vice-presidente Dr. João Carlos Figueiredo passará a ter competências na área da educação, ação social escolar, parque escolar e mobilidade escolar, proteção civil, saúde, biblioteca municipal, museu e arquivos municipais, cultura e património cultural, movimento associativo cultural, humanitário e acompanhamento da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Tondela, recursos humanos, turismo e termalismo, estaleiro municipal e espaços verdes. Relativamente à senhora vereadora Vera Machado, passará a desempenhar funções nos pelouros de desenvolvimento económico, indústria, comércio e serviços, fiscalização, serviços higiosanitários, ação social, saúde e habitação, ação social e habitação, Centro Tecnológico e Empreendedorismo, eventos municipais, desenvolvimento rural, agrícola, mercados e feiras municipais, defesa do consumidor e loja do cidadão e espaços de cidadão, feiras e mercados, cemitério, expediente geral e atendimento e metrologia.
o senhor vereador Francisco Fonseca ficará com as responsabilidades das obras particulares, urbanismo e instrumentos de gestão territorial, modernização administrativa, mobilidade e acessibilidades e o Centro de Coordenação de Transportes, energia, contratação pública, telecomunicações, informática, desporto, movimento associativo desportivo e infraestruturas desportivas, o projeto BUPI e juventude. Gostaria também de dar mais algumas informações relativamente àquilo que foram as atividades e os trabalhos desenvolvidos pela Câmara e por mim própria na representação do município ou naquilo que é o exercício das minhas funções específicas enquanto membro da Câmara, e dizer o seguinte, que neste último mês destaco um processo que se iniciou no dia 1 de novembro, que é a transição para a ENTAR de tudo que é a gestão de redes de saneamento e equipamentos respeitantes ao funcionamento das redes de saneamento. É um processo que, pelo que compreendem, o seu início merece aqui um acompanhamento muito próximo, não só do Executivo, mas também dos serviços técnicos do Departamento de Ambiente, neste caso liderados pela senhora engenheira Maria João, e que desde já eu quero aqui reconhecer o esforço, empenho e profissionalismo com que estão a acompanhar este processo, não só ela, mas toda a sua equipa. Também um conjunto significativo de reuniões e contactos realizados com entidades com responsabilidades na área da saúde, neste caso uma reunião com a ARS Centro, com a doutora Rosa Reis Marques, onde tivemos a oportunidade com ela analisar e discutir de uma forma detalhada aquilo que vai ser ou que serão as transferências de competências na área da saúde. Ficámos a conhecer que neste momento está a ser alterado aquilo que é o mapeamento dos custos e, neste caso, avaliações financeiras de todas as áreas e setores cujas transferências de competências estão a ser pensadas transitar para os municípios. Com a doutora Rosa Reis Marques e a sua equipa, abordámos um conjunto de situações relativas àquilo que é o estado atual dos edifícios, das extensões de saúde, mas também das OSFs, a necessidade de serem consideradas também os polos naquilo que diz respeito ao seu funcionamento, um conjunto de situações relacionadas com os assistentes operacionais. Portanto, tivemos a fazer aqui um ponto de situação, alertando para o facto de que o mapa que estava a ser trabalhado tinha algumas imprecisões, pelo que deveria ser corrigido. Também tivemos a oportunidade de fazer diversos contactos com o ASES Dom Lafões, na pessoa da doutora Rita, e também com a doutora Rosa, que tem responsabilidades aqui na OSF de Tondela, relativamente à necessidade de algumas intervenções de manutenções naquele espaço, sendo certo que neste momento o município de Tondela ainda não tem qualquer responsabilidade na sua manutenção, nem na manutenção daquele edifício da OSF de Tondela, como também não tem qualquer responsabilidade em qualquer manutenção de qualquer edifício da área da saúde, OSFs ou extensões de saúde, como é o caso da extensão de saúde do Campo de Besteiros. Apesar de haver aqui alguma ideia por parte de alguma parte da população que entende que é da responsabilidade do município. Portanto, eu queria deixar aqui este sublinhado que neste momento o município ainda não aceitou as competências da transferência na área da saúde, a transferência de competências na área da saúde, pelo que não tem ainda qualquer responsabilidade nesta área. Também dizer que no dia, ao longo deste mês, foram várias reuniões e representações institucionais, desde já reunião com a empresa Bodum, reunião com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Tondela, com vista à preparação da comemoração do 100º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tondela, a assinatura pública dos contratos da empreitada do lote 1 e 2 do Sistema de Redes de Saneamento Norte de Tondela, no valor de 2.721.000 euros, cerca de 2.700.000 euros. Assinatura do contrato de promessa, compra e venda com a empresa Pré-Zero, que pretende realizar ampliação das suas instalações na zona industrial de Tondela. Como já foi aqui referido, a entrega da viatura há vários, o minibus que é propriedade do município e que foi entregue a vários para a sua utilização. O início de funcionamento da ENTAR, como já disse, a partir do dia 1 de novembro. Nesta fase, os serviços do município têm, naquilo que é a área de atendimento ao público, um espaço dedicado ao atendimento ao público de todas as questões relacionadas com esta área. Portanto, iremos manter em todos os municípios
um balcão de atendimento para que as pessoas se possam deslocar até aqui e aqui junto, mais perto, numa lógica de proximidade e de apoio ao cidadão, poderem continuar a tratar todas as questões relacionadas com os processos de redes de saneamento ou limpezas de fossas, nomeadamente ramais e limpezas de fossas. Eu queria aqui deixar também uma nota que no que diz respeito àquilo que têm sido os serviços realizados e desenvolvidos nesta área, aquilo que tem sido mais comum até à data é a execução de ramais, que neste momento o seu custo é gratuito, e também a limpeza de fossas, e que têm sido feitas atividades regulares. Também deixar aqui uma nota da reunião que ocorreu no passado dia 3 de novembro, com uma equipa técnica da CCDR, uma equipa composta por engenheiros, juristas e pessoas ligadas à área financeira, em que nessa reunião foi possível com eles abordarmos um tema muito importante, o tema da delegação de competências para as juntas de freguesia. Nessa reunião, além de avaliarmos aquilo e analisarmos em concreto a legislação, mas também tivemos a oportunidade de consultar e aprofundar os conteúdos de vários protocolos e vários acordos que foram realizados entre municípios e juntas de freguesia, precisamente para a delegação de competências das juntas de freguesia. Com esta reunião, como eu estava a dizer, tivemos a oportunidade de aprofundar o tema, visto que queremos introduzir o tema, como tem sido, aliás, informado aos senhores presidentes de junta, nas várias reuniões e nos vários contactos que temos tido com eles, de que a nossa intenção, no início do próximo ano, iniciarmos este trabalho de auscultação e avaliação em conjunto com os senhores presidentes de junta, a possibilidade de efetuarmos delegações de competências em várias áreas, algo que tem que ser acordado com eles, em várias áreas, precisamente para que, na altura adequada, portanto, meados do próximo ano, até junho, como já foi referido aqui nesta reunião, podermos, se assim for esse o interesse e se assim for essa a intenção final, podermos efetuar a delegação de competências e, neste contexto, comunicarmos à DGAL, à Direção-Geral das Autarquias Locais, esta nossa intenção até meados do próximo ano, prazo limite para que tal aconteça, de maneira a que as delegações de competências possam se efetivar a partir do ano de 2024. Queria só deixar aqui também uma nota, apenas uma recordação, de que o nosso trabalho com as juntas de freguesia é um trabalho, não digo, pode-se mesmo dizer diário, nas mais variadas vertentes daquilo que são as competências das juntas de freguesia e daquilo que são as competências do município. Quase diariamente, eu posso vos dizer que quase diariamente eu tenho contactos com um ou com outro senhor presidente de junta, portanto posso dizer que não há eventualmente um dia sequer que ao longo da semana não haja um contacto com um dos senhores presidentes de junta, e digo eu, mas também tenho a certeza e segura que os senhores vereadores, com os senhores vereadores acontece o mesmo, por inerência das funções que desempenham nas diversas áreas. São várias as reuniões, são vários os telefonemas e são várias as articulações que nós desenvolvemos com os senhores presidentes de junta de freguesia, precisamente porque entendemos que estas duas autarquias, município e juntas de freguesia, têm que ter um trabalho muito próximo, um trabalho de articulação, e só com este trabalho de proximidade e de articulação é que é possível desempenharmos aquilo que é a nossa missão principal e primordial, que é estarmos aqui para desenvolver atividades que possam promover uma melhoria da vida dos nossos concidadãos, daquilo que é a proximidade ao território, mas acima de tudo trabalhar para que o nosso concelho seja um concelho cada vez melhor, cada vez mais desenvolvido e cada vez mais próximo, e que as entidades, as autarquias sejam sempre e cada vez mais próximas de todos. E é nesse espírito, e foi nesse espírito que nós ainda este ano, em maio, se bem me lembro, estabelecemos um conjunto de protocolos de apoio às competências das juntas de freguesia próprias. Portanto, o município não se retrai nem se acanha naquilo que é o apoio financeiro às juntas de freguesia, naquilo que são as suas competências próprias. Portanto, o que nós estamos aqui a discutir e que eu abordei no início são delegações de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia, mas como eu estava a dizer, o município não se acanha nem se retrai naquilo que é o apoio financeiro às juntas de freguesia, naquilo que são as suas competências próprias das juntas de freguesia. E por isso é que este ano aumentámos aquilo que é o valor do protocolo estabelecido com estas juntas de freguesia em 10%.
Este aumento de 10% permitiu que se estabelecessem protocolos com as juntas de freguesia no valor de 609.587 euros, peço desculpa, o que é um valor significativo, considerando que este valor é apenas e só para o apoio das atividades, das competências próprias das juntas de freguesia. Passando à frente naquilo que foram as representações, dizer assim de uma forma muito breve, também a participação no jantar comemorativo dos 40 anos da Arca, reunião com a UF, também fazer aqui a referência à tomada de posse na última reunião, visto que estamos numa reunião pública, e fazer anúncio público disso, também por esta via, de que o Sr. Vereador Francisco Fonseca tomou posse no dia 8 de novembro. Também dizer que no dia 9 de novembro, na sequência da solicitação realizada por um grupo de advogados desta praça, estive para uma audiência connosco, estive reunida com representantes de advogados, num grupo de advogados de Tondela, dentro dos quais tiveram em representação desse grupo de advogados, uma representação da delegação da Ordem dos Advogados, na pessoa da doutora Corália, a doutora Miriam e o doutor Pedro. Nesta audiência foram presentes pelos senhores advogados várias preocupações, nomeadamente preocupações relativas à falta de um juiz em permanência no Tribunal de Tondela. Também foram comunicadas e colocadas em cima da mesa por parte deste grupo de representantes de advogados da nossa praça, preocupações relativamente à falta de recursos humanos nas duas conservatórias, do Registro Predial e do Registro Civil, e nessa reunião tive a oportunidade de lhes transmitir que tinha já agendada uma reunião com a senhora conservadora do Registro Predial, também porque estava preocupada com a falta de recursos humanos e queria, em função daquilo que estavam a ser transmitidas e das preocupações que estavam a ser transmitidas pelos senhores advogados, queria pedir de imediato uma audiência à senhora juíza presidente da comarca de Viseu, no sentido também fazer-lhe chegar e lhe transmitir de uma forma mais pessoal e direta estas preocupações deste grupo de advogados. Também, neste dia, a reunião da direção e Assembleia Intermunicipal da AINTAR e a reunião do Conselho Diretivo da Associação dos Municípios do Planalto Beirão. No dia seguinte, dia 10 de novembro, através de uma resposta muito rápida, célere, que eu aqui queria registar com muito agrado, por parte da senhora juíza presidente da comarca de Viseu, estive reunida com ela e nessa reunião fiz-me acompanhar da senhora vereadora Vera Machado e do meu chefe de gabinete, e nessa reunião tivemos a oportunidade de fazer voz das questões colocadas pelo grupo de advogados da comarca, com quem tinha reunido no dia anterior, e destas questões apenas identificar a preocupação com o facto da circunstância de saúde do Dr. Luís Agostinho ser uma circunstância de saúde muito frágil, antevendo-se uma recuperação longa e que provavelmente esta recuperação longa poderá impedir de regressar no início de janeiro às suas funções, como todos nós gostaríamos que acontecesse. E que até lá e até ao momento, até ao presente momento, o Tribunal tem funcionado apenas dando resposta a situações urgentes, mas que ao longo deste tempo e também daquilo que se antevém que seja a continuidade, existem um conjunto de processos que, logicamente, por falta da existência de um juiz em permanência, se estão a acumular e que, caso não haja a substituição desta permanência, desta presença a tempo inteiro, logicamente que este número de processos irá acumular. E foram estas as nossas principais preocupações colocadas à senhora juíza presidente, ou seja, perceber junto da senhora juíza também ouvir da parte dela quais são, qual é que é a estratégia e o que é que a senhora juíza presidente pensava levar a cabo para conseguirmos colmatar esta impossibilidade de permanência da parte de um juiz no Tribunal de Tondela. E sobre estas questões, Sua Excelência, a senhora doutora juíza presidente da comarca, partilhou connosco que neste momento se encontram 2 senhores juízes afetos ao Tribunal de Tondela em regime de voluntariado. Estes senhores doutores juízes encontram-se acompanhados naquilo que é a execução das suas tarefas pela senhora juíza do Tribunal de Santa Combadão, que é a juíza que é nomeada para substituição do juiz que estava em permanência no Tribunal de Tondela, neste caso o Dr. Luís Agostinho,
e que relativamente aos dados dos processos pendentes até à data, estavam no dia da reunião, 17 processos na área civil e 18 processos na área criminal, e que logicamente a senhora juíza manifestou o facto de estar a acompanhar de uma forma muito próxima a evolução deste processo e também manifestar aquilo que é o seu empenho no encontrar de uma solução para que efetivamente possa ser colocado em funcionamento o Tribunal de Tondela com um juiz em permanência. E em resposta às preocupações manifestadas pelo município, informou que perante estas circunstâncias de saúde que também todos nós lamentamos e nos associamos aqui a esta matéria à senhora juíza, que no início de janeiro, informou-nos nesta reunião, que no início de janeiro é a sua intenção colocar, nomear para o juiz, para o Tribunal de Tondela, um juiz a tempo inteiro, não obstante o regresso do Dr. Luís Agostinho. Portanto, aquilo que é a sua intenção e aquilo que nos informou é que é a sua intenção promover a possibilidade de estarem 2 juízes a trabalhar no Tribunal de Tondela, um a tempo inteiro e outro que possa vir a coadjuvar o Dr. Luís Agostinho. Também tivemos a oportunidade de transmitir à senhora juíza presidente que entendemos que esta solução tem que ser uma solução que tem que ser colocada em funcionamento ou definida e tornada definitiva até ao início das férias judiciais que se vão desenrolar agora no final do mês de dezembro. E que, né, pois, se tal não fosse, se tal não acontecer, muito dificilmente no início do mês de janeiro, efetivamente podemos encontrar um juiz em permanência no Tribunal de Tondela. E nestas circunstâncias ficou acordado com a senhora juíza presidente que em meados do mês de dezembro faríamos novamente uma reunião para fazer uma monitorização e um acompanhamento desta matéria e que voltaríamos a reunir precisamente para, nessa altura, podermos avaliar o estado da situação. Também a visita ao Jardim de Infância do Betulho, onde, como o senhor vereador disse, tivemos a oportunidade de fazer acompanhamento das obras que estão a ser desenvolvidas. Reunião na CCDR Centro com a presença do senhor vice-presidente Dr. Morgado e com todos os presidentes de Câmara pertencentes à Associação dos Municípios do Penal de Beirão para com a CCDR abordarmos questões relacionadas com o aterro sanitário e também a visita à freguesia da Lajosa de Dão com a presença do senhor Presidente da Junta e com a senhora vereadora Vera Machado. Também a inauguração de uma importante exposição que desde já recomendo a todos e convido a todos para verem e participarem, uma exposição que está no Museu Terras de Besteiros, intitulada Na Fé de uma Comunidade Vilar de Besteiros, e que foi uma iniciativa da paróquia de Vilar de Besteiros e que eu aqui quero saudar pela iniciativa, em colaboração, logicamente, também com uma participação muito especial da doutora Fátima Eusébio, responsável pelo património da sede da Diocese de Viseu. Apenas algumas atividades que eu queria aqui deixar de uma forma mais sublinhada, informar nesta reunião de Câmara e que têm relacionadas com as atividades realizadas pelos vários departamentos que de uma forma mais direta dependem de mim. E neste caso, pelo Departamento de Ambiente, Alterações Climáticas, Fundos Comunitários, onde estão inseridos os serviços de energia, além da articulação administrativa e técnica entre o município e a AENTAR, a execução de 12 ramais de esgoto, 6 ocorrências nas redes de esgotos, que também tivemos a oportunidade de acompanhar, rupturas e correções de rupturas em várias redes de água, perdiais, mas também redes de abastecimento, correções nas redes de fontenários, também serviço de limpeza de coletores de redes de águas residuais domésticas em Tondela, aqui uma nota sublinhada para a reabilitação das caixas de visita do esgoto de Tondela e da caixa adjacente pluvial localizadas na Avenida Dr. António Terreiro da Cruz em Tondela, a visita realizada para efeitos de libertação de calção da empreitada da rede de água de Várzea do Homem, acompanhamento das várias empreitadas, as visitas às 38 zonas de abastecimento que integram o Plano de Qualidade e Controlo da Água de 2023, também a consulta preliminar para a abertura do procedimento para a prestação de serviço de análises a águas de abastecimento, a elaboração do edital trimestral para a publicação da informação relativa à implementação do Plano de Controlo da Qualidade da Água do terceiro trimestre e na área da energia e da iluminação pública,
um conjunto de procedimentos relacionados com religações da iluminação pública na freguesia de Ardavás e na freguesia de Moelos, também avaliações e arranjo, reabilitações de sistemas, quer em etares, quer também no parque escolar, inúmeras intervenções relacionadas com a rede elétrica no nosso parque escolar, que agora, por força da transferência de competências, é da nossa responsabilidade. Também avaliação da iluminação pública e dos holofotes que iluminam a Igreja Matriz de Tondela, que estão localizados no Largo Anselmo de Ferraz Carvalho e também no Mercado Velho, onde tivemos a oportunidade de remover os circuitos, remover os holofotes e avaliar, e estamos neste momento a avaliar soluções alternativas para este tipo de equipamentos, porque como eles estão enterrados, apresentam inúmeras deficiências. Ainda nos serviços de fundos comunitários, diversas reprogramações, nomeadamente reprogramação da candidatura ao Centro de Recolha Oficial de Animais, várias submissões de pedidos de pagamento, e deixar aqui também só uma nota relativamente àquilo que são os trabalhos das brigadas de cantoneiras e mobilidade, mas interligados com aquilo que é a proteção civil e a área de defesa da floresta contra incêndios, a limpeza da faixa de gestão de combustível na estrada da Amieira Malhapão, que neste momento está quase numa fase de conclusão, a conclusão de limpezas na estrada que faz a ligação entre Naia, em Canas Santa Maria, e o início do Lobão, limpeza da faixa de gestão de combustível, que é na Rua da Torjeira, também na Estrada Municipal 624, peço desculpa, Estrada Municipal 624, entre a freguesia do Lobão da Beira e Lajeaus de Adão. Esta limpeza irá depois dar continuidade na estrada que faz ligação entre Lajeaus de Adão e Ferreiros de Adão. A beneficiação de caminhos florestais, também nesta lógica da defesa da floresta contra incêndios, em Canas Santa Maria, em Lobão da Beira, e depois várias manutenções de pavimentos. Mas, além destas intervenções, eu queria aqui deixar uma nota relativamente àquilo que também é e foi ao agendamento da primeira reunião plenária da Comissão Consultiva da revisão do PDM, que está agendada para o dia 15 de dezembro. Deixar aqui só uma nota também informativa do seguinte: o processo da revisão do PDM é um processo que, numa primeira fase, depende exclusivamente daquilo que é o trabalho do município, naquilo que são os seus serviços técnicos, que neste caso estão a ser coadjuvados e acompanhados por uma empresa consultora nesta área, porque trata-se de uma área de conhecimento técnico muito específico, onde é importante haver um conhecimento da legislação que obriga à revisão do PDM aprofundado, e nesse domínio temos vindo a trabalhar ao longo deste ano com diversas reuniões com internas, mas também com esta equipa consultora, para podermos fazer a revisão das várias cartas de ordenamento, mas também caso a caso dos vários pedidos realizados pelos municípios para revisão daquilo que é a classificação do território. E posto este passo, ou terminada esta fase, o que foi feito foi reunir todos os documentos de acordo com aquilo que está previsto na legislação e submetê-los à apreciação da CCDR, para que a CCDR pudesse marcar a primeira reunião plenária da Comissão Consultiva do PDM. O calendário que venha a ser definido para o futuro é um calendário que não depende exclusivamente do município e que depende também dos vários passos, e muitos destes passos, os prazos estão definidos na lei, mas também depende das entidades externas e depende daquilo que vier a ser o resultado desta reunião plenária da Comissão Consultiva, mediante aquilo que é a avaliação e a análise dos elementos que lhes foram entregues. Portanto, aquilo que eu gostaria de informar é que neste momento, e terminada depois do dia 15 de dezembro, estaremos em condições de, nesse momento, definirmos um calendário mais claro, em função daquilo que também forem os resultados desta dita reunião. Também dar aqui informação de que neste momento, no que diz respeito às obras de ampliação da zona industrial da Adissa, neste momento está a ser intervencionada a rotunda localizada na Estrada Nacional número 2, são trabalhos de complexidade técnica elevada,
que implicam uma reorganização do trânsito e, portanto, aqui os meus agradecimentos a todos os utentes daquela via e as minhas desculpas pelos incómodos causados neste trânsito, neste tráfego, nesta zona rodoviária, mas também, acima de tudo, aqui uma nota de reconhecimento pelo facto de uma forma muito sensata, todos os utentes daquela via terem aguardado para que estas obras ficassem terminadas, obras que demoraram mais do que aquilo que era expectável, mas cujos atrasos não dependem do município, mas sim atrasos inerentes a trabalhos ou decorrentes de atrasos de intervenções por parte de terceiros, neste caso nomeadamente por parte da redes, cujas alterações de traçados ainda não estão concluídas e que também estão a impedir que estas obras se concluam na sua totalidade. Neste caso, um dos lotes, que continua a aguardar a sua concretização. Depois também dizer que, e por último, dizer que no que diz respeito às intervenções relacionadas com a área social, destacava aqui, apesar da senhora vereadora Vera Machado já o ter feito, mas destacava aqui o trabalho que está a ser feito no âmbito da estratégia local de habitação. É um trabalho que não é um trabalho visível, mas que é um trabalho necessário, um trabalho aprofundado, precisamente para depois se poder dar corpo de uma forma mais física àquilo que é a estratégia local de intervenção. Eu só queria aqui também dar dar duas respostas, respostas a algumas das questões que foram colocadas pelos senhores vereadores, nomeadamente. E penso que o Dr. João Carlos pediu uma palavra para responder a uma delas, relativamente aos cadernos de Dom Jaime. Pedi-lhe que o fizesse já de imediato, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sim, nós registramos como muito positivo a referência que o Sr. Vereador Francisco Coutinho faz aos cadernos de Dom Jaime. Efetivamente é uma publicação de enorme qualidade e como qualidade que tem e que queremos que continue, obviamente que ele necessita de tempo. Não está, a sua não publicação não se deve a outra razão que não seja a elaboração de textos científicos em ordem à continuação da qualidade das suas edições. E eu aproveito ter usado a palavra para fazer aqui uma referência que me esquecia quando das minhas informações, também para dar uma informação à Câmara e que tem a ver com as candidaturas, quer da Festa das Cruzes, quer do Barro Negro de Molelos, a sua inserção no Inventário Nacional de Património Imaterial, em que efetuámos reuniões de trabalho, quer em Lisboa, na Direção-Geral de Património, quer em Coimbra, na Direção Regional de Cultura, no sentido da sua operacionalização. O trabalho no terreno continua. Nós perspectivamos que no início do próximo ano, sendo que fevereiro, março será o tempo de submissão dessas mesmas candidaturas, que obviamente na comunidade estão a despertar entusiasmo, mas que é uma preocupação acrescida da parte do município relativamente à salvaguarda do património futuro. E onde, no caso da Louça Preta de Molelos, o Dr. Helder, que também está a coordenar os cadernos de Dom Jaime, é o representante do município nessa candidatura, pelo seu historial e pelo conhecimento que tem dado à causa da olaria de Molelos, e dizia eu que o Dr. Helder tem tido um papel fundamental também nessa candidatura enquanto representante do município de Tondela. Era isto, Sra. Presidente. Obrigada. E então dizer o seguinte, relativamente aos pagamentos das mesas de voto, neste momento a informação de despesa para o pagamento daquilo que são os elementos que temos na nossa posse já está elaborada, no entanto continuam a faltar alguns elementos necessários, nomeadamente os números de identificação bancária por parte de alguns elementos que estiveram nas mesas de voto, o que nos impossibilita de fazermos o pagamento a essas pessoas. Portanto, neste momento faltam-nos ainda dados de correspondentes à freguesia de Caparrosa, Santiago e Barreiro de Besteiros. No entanto, os elementos que nós temos e que estão em condições de serem processados, nós iremos processar. A outra questão que foi colocada, ou em resposta à outra questão que foi colocada, relativamente
Relativamente à central de caminho, ao Centro de Coordenação de Transportes, dizer o seguinte, que esta matéria é uma matéria que na última semana, ou melhor, ao longo destes últimos tempos, temos tentado aqui encontrar várias soluções que permitam aumentar o horário de funcionamento daquele edifício. O que, por força dos escassos recursos humanos que nós temos no domínio dos assistentes operacionais, não nos foi possível encontrar. Ao longo desta última semana, e até porque o horário de inverno também agrava o facto daquele edifício estar fechado, encerrado a partir de uma determinada hora, o que, associado também ao início do ano escolar, é uma matéria que nos tem preocupado e que tem tomado as nossas atenções de uma forma muito intensa nestes últimos 15 dias. Situação essa que depois agravou-se também com as chuvas e com uma situação com a qual nós nos deparámos na última semana, que tem a ver com o facto de toda a rede de caleiras localizadas na cobertura estar totalmente corroída. Portanto, não são situações pontuais de infiltrações, como já aconteceu no passado, é uma situação de fundo e que nos vai obrigar a fazer uma substituição completa de todas as caleiras daquela cobertura. Uma atividade que neste momento não é possível executar, porque obriga-nos a tirar as chapas todas da cobertura da central de caminhonagem, o que é impensável nesta altura do ano. Portanto, o que nós fizemos na última semana foi criar soluções precárias, temporárias, de maneira a minimizar a entrada de água e que nós pensamos que no final da próxima semana, se efetivamente as condições climatéricas assim também o permitirem, ainda se encontrarem mais minimizadas, se não totalmente eliminadas de uma forma, como eu disse, temporária e precária. Logo que o tempo o permita, iremos fazer uma intervenção de fundo na cobertura, realizando a substituição total das caleiras, que como eu disse estão completamente corroídas pela ferrugem, e nessa altura contamos também podermos fazer uma intervenção também noutras áreas daquele edifício, promovendo ali a reabilitação daquele importante espaço. Relativamente aos horários, estamos a estudar aqui uma solução que é a nossa intenção implementá-la o mais rapidamente possível, mas visto que ainda não está concluída, não entendo não ser correto da minha parte estar a avançar com uma data para a alteração do funcionamento dos horários, até porque é uma matéria que também interliga com o posto de atendimento e o balcão de venda de bilhética e de venda de bilhetes da Transdev que se localiza naquele espaço. E da minha parte é tudo. Passaríamos ao quarto ponto da ordem de trabalhos. E o quarto ponto da ordem de trabalhos é a deliberação de uma proposta de delegação de competências da Câmara Municipal no seu presidente. Esta necessidade ocorre por força da renúncia de mandato por parte do Dr. José António e que importa, neste momento, proceder-se à delegação das competências novamente, nos termos daquilo que, e a proposta que nós trazemos, é precisamente nos termos daquilo que foi deliberado no início deste mandato e que trazia aqui a esta Câmara para deliberação. Acrescento que entendemos ser adequado efetuar o despacho apenas com data de hoje, precisamente para que fosse após esta deliberação. Eu colocava à discussão dos senhores vereadores, pergunto se alguém quer usar a palavra. Se não, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passaríamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, e ponto 5 refere-se a uma correção de classificação de cabimento e compromisso. É uma correção material que não tem a ver com a alteração do protocolo, mas tem a ver com a necessidade de corrigirmos o cabimento que deu origem à informação de despesa e ao protocolo, e nesses termos traz-se esta correção à Câmara para deliberação. Colocava à discussão dos senhores vereadores. Se ninguém quer usar a palavra, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 6 da ordem de trabalhos é um protocolo de colaboração tripartido entre o município de Tondela, a Freguesia de Parada de Gonta e a Universidade de Coimbra.
Este protocolo é um protocolo institucional, naquilo que é a sua gênese, mas no qual encerra um conjunto de obrigações por parte dos vários parceiros, que nesta fase não estão ainda concretizados do ponto de vista financeiro, nem materializados do ponto de vista financeiro, pelo que neste momento vem só o protocolo, o texto do protocolo, a seu tempo e em devido tempo, oportunamente, traremos depois, se assim for o caso, se houver responsabilidades financeiras por parte do município, se elas concretizarem desta maneira, em devido tempo depois traremos aqui à Câmara as respectivas deliberações. Colocava à discussão dos senhores vereadores. Apenas acrescentar que este protocolo, e também para quem nos ouve em casa, que este protocolo refere-se à criação de um campo arqueológico e do acompanhamento dos trabalhos de arqueologia a serem desenvolvidos no Castro dos Três Rios, em Parada de Gonda. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Muito bem, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 7º ponto é uma informação que se pretende que seja aditado o número 52, portanto o aditamento 52, que diz respeito ao protocolo 125 de 2021 com a Associação Eventos Caramulo. Este aditamento é apenas um aditamento temporal, porque compulsados os documentos e compulsados as execuções das várias atividades, verificámos que esta atividade que dizia respeito a este protocolo foi realizada com uma verificação física e documental da mesma, pelo que trazemos aqui o aditamento para se poder efetivamente transferir os valores previstos inicialmente neste protocolo para esta entidade. Colocava à discussão dos senhores vereadores. Colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 8º ponto da ordem de trabalhos, protocolo a celebrar entre o município de Tondela e o Centro Paroquial de Santiago Besteiros. Este protocolo tem como objeto o apoio financeiro em 50% ao Centro Paroquial de Santiago Besteiros para a aquisição de uma carrinha, veículo indispensável para aquilo que é a execução das suas atividades diárias, pelo que trazemos aqui à Câmara o estabelecimento de um protocolo para um apoio financeiro no valor de 19.557 euros. Colocava à discussão dos senhores vereadores. Colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De seguida, uma proposta de comparticipação ao abrigo do requerimento número 613/2020, Regulamento de Concessão de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Tondela. Neste caso, o apoio é para arrendamento habitacional, que se prevê no referido regulamento que seja até 150 euros e que, segundo a informação, o que está previsto aqui, descrito na informação, é apoio ao bombeiro Nuno Miguel Martins Loureiro, Adelino Coimbra Augusto, Joaquim Francisco Figueiredo, José Jesus Gouveia, Luís António Lourenço Cardoso, José Carlos Assunção de Matos, e é só no valor de 900 euros. Colocava à discussão dos senhores vereadores. Senhor vereador, faça favor. Senhor vereador Fernando Sousa. Só queria chamar a atenção, pelo menos, se calhar não era necessário nesta proposta de liberação figurar aqui os IBAN. Agradeço, senhor vereador, e registramos isso. Muito obrigada. O 10º ponto são os despachos no uso de competências para conhecimento da Câmara e dos senhores vereadores, dos despachos realizados pelo senhor vereador do Urbanismo, neste caso ainda pelo Dr. João Carlos. De seguida, do Departamento de Administração Geral, Económica e Financeira, Contratação Pública, Comunicações e Recursos Humanos, uma informação para deliberação da abertura do procedimento para recrutamento de um posto de trabalho de técnico superior, técnico superior em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, incerto na área de Economia e Finanças, para colmatar a ausência do titular que se encontra a exercer funções de chefe de divisão, cargo de direção intermédia de grau 2.
colocava à discussão de Vossas Excelências. Se não, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 12º ponto da ordem de trabalhos, uma proposta de redução do valor da mensalidade para a frequência das piscinas municipais de Campo Pesteiros, neste caso para uma aluna de turma Aquaterapia. Colocava à discussão dos senhores vereadores. São 2 alunas, estão aqui a fazer-me obrigado, Isabel, os serviços técnicos sempre atentos. Colocava à discussão, se não colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 13º ponto da ordem de trabalhos, proposta de apoio municipal à natalidade e à adoção, também de acordo com o regulamento que está aprovado, um conjunto de apoios e que eu colocava à discussão dos senhores vereadores. Não, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º ponto. Uma ratificação de um despacho para a retificação de uma deliberação que foi tomada por esta Câmara em reuniões anteriores, que prende-se com a necessidade de conformarmos o prazo de um contrato de subarrendamento com o contrato de arrendamento. A informação descreve de forma muito clara e precisa os vários passos dos acontecimentos e das deliberações e das necessidades e da necessária conformidade relativamente aos 2 contratos. Eu colocava à discussão dos senhores vereadores. Colocávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 15º ponto. Protocolo entre o município de Tondela e o agrupamento de escolas Cândido Figueiredo, no valor de 5.000 euros para apoio à comparticipação das despesas realizadas com o fornecimento de gás natural no ano de 2022. Esta necessidade decorre da transmissão da titularidade dos contratos e da necessidade de fazermos face a este tipo de apoio financeiro, visto que a transmissibilidade dos contratos não se efetivou de forma imediata, como já falámos aqui várias vezes. Há necessidade de acomodarmos aqui um período de transição, pelo que estamos aqui a trazer este protocolo. Colocava à discussão de Vossas Excelências. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 16º ponto da ordem de trabalhos, protocolo de apoio para a Associação de Pais Encarregados de Educação para o ano 2022-2023, como o senhor vereador do Pluro da Educação, Dr. João Carlos, referiu. Trata-se de apoio à componente de apoio à família, atividades realizadas pela Associação de Pais, neste caso no valor de 6.300 euros. Colocava à discussão de Vossas Excelências. Se não, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, o 17º ponto da ordem de trabalhos, uma alteração dos princípios orientadores do programa Saúde em Dia. Salientar apenas que estas alterações advêm da necessidade de que o programa tenha uma continuidade temporal ao longo do ano e continuidade essa que está espelhada na informação que foi elaborada pelos serviços, nomeadamente através de uma calendarização das várias atividades. Eu colocava à discussão de Vossas Excelências. Se não, colocávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º ponto, respeitante a um pedido de isenção de taxas para utilização do pavilhão municipal de Campo Pesteiros por parte da Guarda Nacional Republicana. Está enquadrado no nosso regulamento, mas, portanto, se uma isenção de taxas tem que vir à Câmara para deliberação. Colocava à votação de Vossas Excelências. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 19º ponto, trata-se de um protocolo a celebrar entre o município de Tondela e a Associação Cultural e Recreativa da Póvoa do Rodrigo Alves. Este protocolo prevê o apoio a trabalhos de conservação do resto de chão desta associação, nomeadamente a pintura no interior do resto de chão do edifício.
e este protocolo tem um valor de 1.260 euros. Colocava à discussão. Desculpa. Não, eu já faço uma referência a isso. Sim. Para quem nos está a ouvir em casa possa acompanhar, dizer o seguinte, foi retirado da ordem de trabalhos o 19º ponto, os serviços tiveram a oportunidade de informar desta necessidade, pelo que o 20º ponto passa a ser o 19º, portanto estamos neste momento a fazer... os serviços enviaram ontem esta necessidade de alteração da ordem de trabalhos para que depois pudéssemos aqui hoje acompanhar de uma forma mais adequada a evolução da ordem de trabalhos. Daí eu não ter feito esta informação no início da reunião de Câmara, visto que os senhores vereadores já tinham tido conhecimento prévio desta necessidade. Mas para que ficar registada em ata e para que todos os que nos estão a acompanhar possam também, assim, ter este conhecimento, foi retirado o 19º ponto da ordem de trabalhos relativamente ao protocolo a celebrar com a Associação 5 Estrelas, pelo que os pontos que se sucedem terão e verão a sua numeração alterada. Portanto, passaremos então ao 19º da nova ordem de trabalhos, que é o protocolo a celebrar com a Associação Cultural e Recreativa da Póvoa do Rodrigo Alves. Anterior 20º. Muito bem, 1.260 euros, colocava à discussão dos senhores vereadores. Se não, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De seguida, o protocolo a celebrar com a Associação Recreativa e Cultural de Caparrozinha. Este protocolo é um protocolo de apoio à realização anual das suas atividades no valor de 350 euros. Colocava à discussão de vossas excelências. Só queria fazer uma questão. Sim, Este protocolo e o seguinte não foram todos apresentados naquela reunião com todas as associações? Senhor vereador João Carlos, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. E, efetivamente, convém explicar que quer este protocolo com a Associação Cultural Recreativa Caparrozinha, quer o protocolo que segue com a Associação Cultural Desportiva da Póvoa da Catarina, não fizeram parte do lote da assinatura dos protocolos, porque na altura, por razões processuais, não reuniam as condições para que tal pudesse acontecer, e como tal, daí a justificação de virem agora em separado a esta reunião de Câmara. Agradeço ao Sr. Deputado Fernando Sousa a oportunidade para esclarecer esta situação. Muito bem, então quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De seguida, o protocolo de apoio ao movimento associativo das suas atividades anuais, neste caso com a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da Póvoa da Catarina, no valor de 350 euros. Colocava tanto com as justificações dadas pelo Sr. Vereador do Pelouro e iguais, 350 euros, colocava a discussão, não houver nada a colocar, portanto a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 22º ponto da ordem de trabalhos, protocolo com a cooperativa Vários, de apoio financeiro à realização do campeonato interinstitucional de Bóssia. Foi um evento muito importante, promovido pela Vários, e que não posso deixar aqui de dar os parabéns à Vários por esta organização, mas também reconhecer aquilo que é o trabalho que a Vários faz na inclusão e na promoção da vivência com dignidade de um conjunto de pessoas que nos são muito caras e muito queridas. No valor de 428 euros, colocava a discussão de vossas excelências. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 23º ponto, Prémio Aurélio Soares Calçada, 2020-2022, um apoio
a prestar à Casa do Povo do Concelho de Tondela pela participação. Tenho aqui, eu estou aqui a registrar o pedido do Sr. Vereador. Não, é só para verificar. Está identificado como seja a Casa do Povo, não é a Casa do Conselho de Tondela. Peço desculpa, o erro foi meu, porque diz Casa do Concelho de Tondela. As minhas desculpas. Sim, não, Casa do Concelho de Tondela, tenho aqui a ordem comigo. Casa do Concelho de Tondela. O erro foi meu na referência, peço desculpa, senhor, o erro foi meu. Portanto, a informação diz Casa do Concelho de Tondela, identifica o número de contribuinte. O PDF é que está mal identificado. E daí, sim, está mal identificado e daí ter-me também levado ao erro na descrição, mas a informação está correta. 900 euros, colocava à discussão, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E demos por encerrada o período da ordem do dia. Neste momento segue-se o período aberto ao público. Não há registro de público na sala e também não temos outro tipo de inscrições, portanto, agradecia a todos que nos estiveram a acompanhar, agradecia aos senhores vereadores aqui presentes, aos serviços do município. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.